Parece história de ficção científica, mas essa história bizarra do nevoeiro de fato aconteceu na Inglaterra, mais precisamente em Londres, e essa névoa acabou matando milhares de pessoas em poucos dias, sem contar que ela fez com que Londres, que era a terceira maior cidade do mundo na época, praticamente parasse. A verdade é que Londres sempre enfrentou problemas com a qualidade do ar. Isso por causa da grande quantidade de pessoas morando na cidade, né? A grande densidade populacional e a grande concentração de indústrias na cidade. Londres, até onde eu sei, ela nunca foi uma referência de cidade com uma boa qualidade do ar. Na verdade, pelo que eu andei pesquisando e tudo mais, ela sempre teve uma qualidade de ar meio duvidosa, para ser bem sincero. Até há alguns bons anos atrás, ela sempre teve essa qualidade meio esquisita, né, devido à Revolução Industrial e tudo mais. E é curioso porque a gente tá acostumado a ver a qualidade do ar nas grandes cidades piorar a cada ano. E Londres é um pouco diferente, né? É ao contrário, a qualidade de ar hoje tá melhor do que a qualidade há alguns anos atrás. Então, em 1952, a qualidade do ar era um grande problema e, por conta disso, acabou resultando no grande nevoeiro que aconteceu aí no dia 5 de dezembro de 52. Então, algumas semanas antes dessa data, começaram ali a surgir condições que deram origem a essa névoa, né, a esse nevoeiro bizarro. Naquela época, diferente de hoje em dia, não era comum usar aquecimento elétrico ou gás natural nas casas, né? O principal combustível ali utilizado nas casas para poder aquecer era o carvão. E o carvão também era muito utilizado nas indústrias. E naquela época, a Inglaterra ela estava se recuperando ainda da Segunda Guerra Mundial. Então, por conta disso, a Inglaterra ela estava com falta de recursos. E o carvão de alta qualidade era um desses recursos que estavam em falta. Então o que tinha ali pra galera era o carvão de baixa qualidade. E o carvão de baixa qualidade é zoado, né? Ele é péssimo porque ele é rico em enxofre e consequentemente aumentava a poluição. Por ter apenas essa opção, muitas casas em Londres estavam usando esse carvão zoado como fonte ali para poder aquecer as suas casas, para poder se proteger do inverno, porque o inverno europeu é bizarro, cara, o negócio é frio. Então isso acabou resultando aí na emissão de fumaça preta e poluentes pelas chaminés das casas. E acabou contribuindo então para a poluição do ar na cidade. Para piorar a situação, além das casas soltando fumaça, as fábricas estavam ali também só emitindo fumaça preta devido ao péssimo carvão, e isso fez com que o cenário de Londres ficasse sinistro. E o mais curioso dessa história toda é que, além das atividades humanas, as condições climáticas do dia 5 de dezembro de 52 também contribuíram para a formação dessa névoa tóxica, né, que foi conhecido aí como o Grande Nevoeiro. A poluição acabou ficando na cidade por causa de um fenômeno meteorológico chamado inversão térmica. Em resumo, a inversão térmica fez com que a fumaça das chaminés das casas e das indústrias se acumulassem, formando aí essa densa camada de neblina sobre a cidade. E o mais bizarro dessa história toda é que geralmente as inversões térmicas elas são dissipadas pela manhã. Elas são dissipadas quando o sol aquece o solo e evapora a umidade. Porém, naquela manhã em especial, aquela manhã específica, a dissipação não aconteceu. Então a neblina tóxica acabou ficando na cidade, acabou ficando presa em Londres. Como não estava ocorrendo ali a dissipação da fumaça, conforme os dias foram passando, foi meio que acumulando ali mais fumaça, porque as fábricas estavam ali emitindo fumaça e as casas também. Então só foi piorando a situação e a névoa ficando mais densa a cada dia que passava. E o mais curioso nessa história também é que os londrinos, eles já estavam acostumados com a neblina, né? Porque a neblina, ela faz parte do visual, ela faz parte da identidade de Londres.
Só que essa neblina, em especial, era tóxica, bizarra, e a galera tava encarando aquilo como mais uma neblina normal, cotidiana. E foi por causa disso, na minha opinião, que a neblina acabou fazendo mais estrago, né? Porque a galera tava achando que era algo comum e ninguém se importou muito com isso. E apesar de neblina ser algo normal em Londres, essa, em especial, obviamente não era algo normal. Essa neblina, ela era densa. Em alguns lugares, as pessoas, elas relatavam, né, que ela tinha uma tonalidade amarelada. Outros lugares, ela tinha uma tonalidade esverdeada. Então, assim, como que isso era uma neblina comum? E para ajudar, essa neblina, as pessoas relataram que tinha cheiro de ovo podre. Cara, extremamente bizarro. E outra coisa bizarra é você não estar inscrito aqui nesse canal, então se inscreve aí, ativa o sininho e bora continuar. E as pessoas, mesmo assim, saíam de casa, mantinham aí a sua rotina normalmente, como se nada tivesse acontecendo de estranho. Então a galera colocava máscara, dava um jeito, colocava cachecol ali na frente do rosto, enfim, a galera dava um jeito e eles continuaram as suas rotinas normalmente, pelo menos nos primeiros dias. Então assim, inicialmente a cidade ainda estava funcionando. Nos dias seguintes, como a visibilidade estava ficando cada vez pior, várias atividades cotidianas elas foram ali interrompidas, né? As coisas foram começando a parar. Então escolas, cinemas, teatros e outros estabelecimentos fecharam. Só para vocês terem uma ideia, quando tinha restaurante aberto, não dava para ver nem do cardápio direito. A fumaça tava entrando em tudo ali, né? Então tava até meio embaçado para poder ver o cardápio. A mesma coisa com o cinema, não dava para ver filme. Então, assim, tava tudo bizarro. Para você não conseguir ler o cardápio que tá ali na sua frente por causa da fumaça, quer dizer que o negócio tava realmente esquisito. E as pessoas que saíam para trabalhar, né, que tinha que sair para trabalhar, se conseguissem chegar no trabalho, chegavam todo sujo de fuligem. Cara, que situação. Mesmo o pessoal ali com lanterna, tentando ali arrumar um jeito mais interessante, né, para poder sair de casa, para poder ir pro mercado, no caso ali dos trabalhadores, pra galera ir trabalhar. Mesmo o pessoal ali com lanterna, tentando ali achar um jeito mais interessante para poder chegar ao seu destino, tava complicado porque não era possível ver ali muito à frente. E até onde eu sei, a limitação ali de visibilidade era de 2 metros. Então assim, realmente era tenso sair para poder ir para algum lugar. E em alguns pontos da cidade, a galera não conseguia ver os seus próprios pés. Então, dependendo ali da situação, do local, você não conseguia enxergar os próprios pés. Então, com essa visibilidade péssima, acabou que os serviços públicos de transporte foram cancelados. Então, o ônibus cancelou e a única coisa ali que ficou foi o metrô. Então, assim, imagina a fila pro metrô, porque era o único transporte disponível na cidade para a população, porque a galera não podia dirigir e tudo mais, então o metrô foi literalmente o único meio de transporte. O único meio de transporte para uma cidade com mais de 8 milhões de habitantes na época. As pessoas que moravam na rua, né, os moradores de rua na época realmente sofreram muito porque estavam ali expostos à poluição e muitos deles acabaram morrendo durante esse evento. Além dos seres humanos ali, né, serem afetados por isso, os animais, eles também foram afetados. Então, assim, muitos pássaros, eles foram sufocados. Teve pássaro caindo do céu, só pra vocês terem uma ideia. Além de pássaros ali colidindo com prédios devido a essa névoa e outros animais de estimação morrendo por causa de tudo isso. E ainda, como se não bastasse, a criminalidade acabou aumentando. Então, assim, pela ineficiência ali dos policiais, os ladrões aproveitaram a situação e relatos de roubos e assaltos acabou sendo aí algo que aconteceu com frequência nesse período. E então, depois de 5 dias de caos na cidade, mais precisamente no dia 9 de dezembro, a nuvem tóxica acabou
se dissipando e a cidade começou a voltar ao normal. Então os serviços de ônibus começaram a voltar ao normal, aviões começaram ali a circular, digamos assim, naquela área e assim por diante. Então assim, foi um período bem complicado, um período bem tenso, bem delicado aí da história e apesar de ter sido algo péssimo, ruim, a gente acabou aprendendo algumas coisas em relação à poluição e tudo mais. Infelizmente, muitas pessoas perderam suas vidas nesse período, não se sabe ao certo quanto foi exatamente a quantidade de pessoas que morreram, mas pelo menos aí, pelo que eu li, alguns falam que 4.000 morreram ali prematuramente, depois foi aumentando essa quantidade, né, de mortes ao longo dos anos, porque os problemas respiratórios eles vêm com o tempo, então estima-se aí que muitas pessoas tiveram as suas vidas encurtadas por causa desse evento. Então algumas falam que ao passar dos anos muitas pessoas foram morrendo por consequência dessa névoa tóxica, então alguns falam que morreram ali 10.000, 12.000 pessoas, somando ali, digamos assim, as pessoas que morreram prematuramente e as pessoas que morreram ao longo do tempo. E por consequência de tudo isso, em 1956 foi criada aí a Lei do Ar Limpo, que veio aí com essas ideias, né, de maior conscientização em relação à poluição do ar e tudo que a gente acabou abordando aqui nesse vídeo. E apesar dessa história ser bizarra, ela acaba sendo interessante e espero que a gente acabe aprendendo com o nosso passado.